Vídeo mostra frentista levando tiro em posto da BR-060. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. Operação Apate. A Polícia Civil e o Ministério Público do DF cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra servidores e ex-funcionários da SEB. Eles são investigados no esquema de propina em troca de fornecimento de energia elétrica. 3 servidores públicos que atuam na SEB foram presos temporariamente hoje durante a segunda fase da Operação Apate, que tem o objetivo de desarticular um suposto esquema criminoso que funciona há aproximadamente 10 anos dentro da companhia elétrica. Um dos presos ocupava o cargo de coordenador do Centro de Operações, já outro era responsável por desviar materiais como uniformes, lacres e relógios, e uma mulher, lotada no posto do Na Hora, no Gama, fazia alteração da titularidade das contas de energia, que tinha como objetivo evitar o corte de luz por falta de pagamento. São servidores que possuem senhas dos sistemas da SEB. Então, o grupo que vai a campo realizar as fraudes, realizar fraudes em medidores de energia elétrica, de transferências irregulares de titularidade de contas, passavam para esse núcleo de hoje as informações para que pudessem ser lançadas no sistema, dando uma aparência de legalidade. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão na SEB e também nas casas dos suspeitos. Durante a primeira fase, realizada em outubro do ano passado, 18 pessoas foram presas, só que todas já foram liberadas. A polícia continua investigando pessoas que possam fazer parte da organização criminosa. Agora, com a deflagração dessa fase, a tendência é que a gente verifique justamente essa questão, se há envolvimento de outros servidores, sejam acima ou no mesmo patamar que esses que foram detidos no dia de hoje. Ainda não foi calculado o prejuízo causado pela atuação do grupo, mas o Ministério Público avalia que o desvio pode ter colaborado para a piora da situação financeira da SEB. A ideia mesmo da investigação é tutelar o patrimônio público, evitar que a SEB enfrente maiores prejuízos financeiros e, consequentemente, o usuário, o consumidor, fique mais prejudicado por lesão à companhia pública. Em nota, a SEB informou que está colaborando com o trabalho da polícia e do Ministério Público e que a atual gestão tem atuado para recuperar a companhia e evitar fraudes. Agora é para valer. A ordem de serviço para a construção do túnel de Taguatinga foi assinada nesta terça-feira. As obras devem durar 2 anos, mas a promessa é desafogar o trânsito no centro da cidade, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. O Paulo precisa passar pelo centro de Taguatinga todos os dias para ir à faculdade. Nem sempre essa é uma tarefa fácil. O que não falta é trânsito e dor de cabeça. Hoje eu fiquei 50 minutos para conseguir uma vaga para estacionar para ir aqui para a faculdade, cara. 50 minutos, sabe? Eu acho que isso daí é um cúmulo, é demais, né? Aí está aqui agora o Detran multando os carros que estão estacionados de forma errada, né? Mas a expectativa é que esse cenário mude nos próximos anos. O GDF anunciou que o tão esperado túnel de Taguatinga vai sair do papel depois de mais de 10 anos de promessas. É uma obra aqui de muito importante, que estava paralisada há muito tempo. Nós conseguimos, junto ao Tribunal de Contas, resolver o imbróglio que existia. E para toda essa região, são mais de 1,5 milhão de pessoas que serão atendidas. Sem contar que nós teremos uma revitalização total do centro de Taguatinga, o que vai gerar emprego, vai gerar renda, novos investimentos. A expectativa inicial é que as obras levem 2 anos para serem concluídas. O investimento será de cerca de 300 milhões de reais e vai ajudar a desafogar o trânsito na região, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. A assinatura da ordem de serviço para a construção do túnel ocorreu em um evento na Praça do Relógio. A estrutura faz parte do chamado Corredor Eixo Oeste, principal projeto viário para a região sul do DF. O túnel, que vai ligar a EPTG à Via Estádio, vai contar com mais de 1 quilômetro de extensão. A estrutura será usada principalmente por quem vai para cidades como Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente. Em Taguatinga Centro, será construído ainda um bulevar para revitalizar a região. E já vão começar as primeiras alterações no trânsito. Parte do centro será interditado, então nós temos que agora trabalhar quais as avenidas que nós vamos liberar, como a Avenida das Palmeiras, a avenida atrás do BRB, para que possa ter o fluxo de veículo enquanto nós estivermos fazendo essas obras. Então esse é o primeiro estudo, vai ser esse aí. Agora, o túnel é a esperança de quem passa por aqui diariamente. A melhor coisa, né? Que ó, o caos que é isso aqui.
Mas depois de tanto tempo de promessas, tem gente que ainda duvida que o projeto saia do papel. Rapaz, infelizmente, do jeito que anda as coisas aí, é difícil de acreditar. Ao menos a obra do viaduto da entrada de Taguatinga Centro já deve ser concluída em um mês. Eram 6 faixas, passam a ser 11 faixas, então a circulação melhora demais. O acesso é PTG, o acesso aqui à zona central da cidade. Vamos ver imagens do nosso helicóptero agora da Band News FM sob comando do piloto Vinícius Canhestro. Imagens feitas agora há pouco pelo repórter Rafael Procópio da ponte JK, ainda com sol, bela imagem, belíssima imagem. Dá para ver que o trânsito também está indo muito bem, sem congestionamento por enquanto lá na ponte JK. Agora a gente segue para o nosso trânsito, né? Nosso giro nas câmeras do DR, começando pelo EPTG. Movimentação na EPTG muito intensa nesse momento, muito trânsito, sentido Taguatinga. Aí a gente acabou de ver, né, que pode ser que melhore aí daqui a 2 anos o trânsito no centro de Taguatinga, mas por enquanto os motoristas enfrentam bastante lentidão. Agora a gente vai para a Estrutural, ver como é que está a movimentação por lá na Estrutural. Ficou boa a imagem agora, dá para ver que está bem tranquila, os carros andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a EPNB, ver como é que está a movimentação lá na EPNB. A gente está ali lá no balão que já dá acesso ao Riacho Fundo, Recanto das Emas. Está fluindo bem também o trânsito por lá, sem grandes congestionamentos. E agora a gente encerra o nosso giro do outro lado da cidade, na Épia Norte. Nesse trecho que a gente está vendo, em obras, né, aquelas obras lá do fim da Asa Norte. Está andando, mas a gente sabe que a subida ali da BR-020 sempre complica um pouco nesse horário. E mais de 22 mil motoristas do DF foram multados no ano passado por dirigirem alcoolizados. Isso significa uma média de 60 autuações por dia, segundo o levantamento do Detran. Os 22.379 casos registrados em 2019 representam um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Os dados mostram também que de cada 4 multas aplicadas, 3 são por causa da recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro. No ano passado, mais de 16 mil pessoas se negaram a fazer o teste. Outras 5.600 foram autuadas depois que ficou comprovada a presença de álcool no sangue. O Código de Trânsito Brasileiro considera a infração gravíssima dirigir sob efeito de álcool, assim como se negar a fazer o teste do bafômetro. Nas 2 situações, a multa é de mais de R$ 2.900. Esse valor dobra se o motorista for pego alcoolizado mais de uma vez. Pelo menos 18 dos 21 imóveis considerados de luxo estão alugados a servidores públicos da capital federal por um valor inferior ao praticado no mercado imobiliário. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Juliana, boa noite para você também, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, esses imóveis, como você falou, estão em áreas nobres aqui do Distrito Federal, são apartamentos de 3, 4 quartos aqui na Asa Sul, também casas no Lago Sul, ou seja, são regiões nobres aqui do Distrito Federal. Agora estão alugadas para servidores por um preço que chega a ser 2 até 3 vezes abaixo do que aquele valor considerado de mercado. Então, o que isso significa? Significa que, para o contribuinte, isso é um péssimo negócio. Esses imóveis estão se depreciando, vão perdendo valor com o tempo, né, por conta do desgaste, e o governo acaba arrecadando um valor menor do que deveria arrecadar alugando esses imóveis. Bom, o GDF diz que isso acontece porque a legislação é antiga, é da década de 80, por isso acontece aí essa distorção. O secretário de Economia, André Clemente, disse que vai resolver aí todas as questões jurídicas em relação a esses imóveis e que logo em sequência esses imóveis serão vendidos, Juliana. E a gente também conversou com um especialista em direito administrativo, Rogério Anderson. Ele disse que o governo precisa ter uma gestão mais séria, mais firme aí em relação ao aluguel desses imóveis, viu, Juliana? É muito fácil beneficiar só alguns, né, enquanto outros pagam aluguéis caríssimos por aí, né, Cláudio? É verdade. Enquanto isso, o governo vai deixando de arrecadar, ou seja, arrecadando um valor menor do que aquele que seria praticado pelo mercado, Juliana. Exatamente, deixando de arrecadar. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. A Polícia Civil prendeu em Ceilândia um homem de 31 anos acusado de abusar sexualmente de 3 mulheres e uma adolescente aqui no DF. O homem é pai de santo e, segundo as investigações, ele ganhava a confiança das mulheres, dizendo que para se livrar de maldições e prosperar na vida, elas tinham que manter relações sexuais com ele, que representava uma entidade espiritual. O
uma adolescente chegou a engravidar do religioso. De acordo com a polícia, o homem ajudou a jovem a abortar a criança. O investigado está preso no Departamento de Polícia Especializada por tempo indeterminado. E uma jovem de 18 anos foi morta pelo namorado dentro de casa em Samambaia. Leonardo Pereira, de 31 anos, disse que estava brincando de roleta russa e acabou atirando na cabeça da própria companheira na manhã desta terça-feira. O caso foi registrado como feminicídio. Se confirmado pelas investigações, será o segundo deste ano. A rua do Conjunto 25, da quadra 425 de Samambaia, amanheceu cheia de curiosos. Todos acompanhavam a perícia que estava sendo feita pela polícia na casa 25, local em que Gabriele Miranda, de 18 anos, foi morta pelo namorado Leonardo Pereira, de 31 anos. De acordo com a polícia, o crime, que foi registrado como feminicídio, é resultado de uma roleta russa. O próprio autor do disparo foi quem chamou a polícia por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. Quando a gente chegou, o suspeito lá, que ele mesmo efetuou a ligação no 190 se entregando, ele abriu o portão, ele estava só de bermuda, deu para ver sinais aparentes de embriaguez, muito alterado, estava bem desesperado e ele já foi logo se entregando, não resistiu à prisão não. Informou que ela estava na sala, levou a gente até o cenário lá. No entanto, testemunhas não acreditam na versão dada por Leonardo à polícia. De acordo com relatos de pessoas que não quiseram gravar entrevista, o relacionamento, que durou 3 anos, foi marcado por violência. Gabriele era agredida constantemente pelo namorado, que colecionava passagens pela polícia. Passagem de tráfico de droga, furto, porte ilegal de arma de fogo, Maria da Penha também, a violência doméstica. Leonardo foi preso em flagrante e levado para a 26ª Delegacia de Polícia. Este é o segundo crime do tipo registrado em 2020. O primeiro feminicídio foi na Candangolândia. Larissa Maciel, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de uma tenda de uma igreja evangélica da cidade. Neste caso, até agora, ninguém foi preso. E hoje à tarde, também em Samambaia, uma outra mulher também foi assassinada. De acordo com a Polícia Civil, ela foi esfaqueada durante uma discussão no meio da rua. O principal suspeito do crime é o companheiro dela. O crime é investigado como feminicídio e, se for confirmado, vai ser o terceiro caso do tipo na capital em 2020, isso porque o ano só começou, né? E o aumento das tarifas do transporte público ainda está dando o que falar. Um protesto foi marcado para hoje na Praça do Índio, na 704 Sul. O repórter Rodrigo Miranda está lá ao vivo e traz mais informações para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham a cidade. Estamos aqui na Praça do Índio, onde acontece o protesto contra o reajuste das passagens, como você bem disse. No momento, vou te pedir para o repórter mostrar para vocês aqui que os manifestantes fecham a W3 Sul exatamente aqui quando a gente está entrando ao vivo. Eles que, durante esse ato aqui, estão pedindo mais transparência do GTF para justificar esse aumento de 10% aí das passagens, aumento que começou na segunda-feira. Eles também reclamam aqui, cantam pedindo para que esse reajuste seja revogado. Muitos reclamam que quem está desempregado não vai ter dinheiro para conseguir correr atrás, levar diplomas, levar currículo, essas coisas. E acabaram de fechar aqui o trânsito que já começa a se complicar na W3. Então, Juliana, quem está passando aqui pela W3 ou pensando em passar por aqui, é bom desviar o caminho, porque centenas de pessoas, de manifestantes, estão aqui neste momento. O movimento, que foi organizado pelo grupo Passe Livre, conta com diversas entidades de estudantes aqui do Distrito Federal. Esse aumento tem dado o que falar, viu, Juliana? O Ministério Público de Contas solicitou, por exemplo, ao governo do Distrito Federal aí as cópias do processo dos estudos realizados para definição do valor aí desse reajuste, e tudo isso vem gerando bastante mobilização. E o público, como vocês conseguem ver, já começa a marchar. Eles vão rumo à rodoviária do Plano Piloto, Juliana. Vai ficar complicado o trânsito, mas tá tranquilo, Rodrigo? O movimento tá pacífico por enquanto? Tem muita gente, né? Muita gente, mas o movimento é pacífico sim, porque tem muita polícia acompanhando também esse movimento. Antes mesmo deles entrarem aqui e fecharem a W3 Sul, a polícia passou, já fez uma sinalização para que eles pudessem entrar na pista com segurança também. Então a polícia está acompanhando aí desde o início aqui dessa mobilização na Praça do Índio. Então é um clima bastante pacífico aqui. O único desentendimento que houve foi porque manifestantes
pró-governo estiveram aqui, então houve um bate-boca e acabaram, esses manifestantes que chegaram também acabaram sendo expulsos, mas tudo tranquilo, a polícia interviu também, então um movimento bastante tranquilo aqui. Eles seguem descendo a W3 Sul rumo à rodoviária do Plano Piloto. Juliana. Tá certo, obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você, bom trabalho. E como o Rodrigo disse, além do protesto, o Ministério Público de Contas também questiona esse reajuste. Assunto de Cláudio Humberto. Olha, agora é o Ministério Público de Contas que tira uma casquinha do aumento de 10% no valor da passagem de ônibus. Antes foi a Câmara Legislativa, mesmo no recesso, mas pelo menos com a legitimidade conferida pelo voto. Todos alegam querer entender o aumento, mas poucos ou nenhum deles menciona a necessidade urgente de se discutir o que está por trás desse aumento. Não existe almoço grátis, tanto quanto não existe ônibus grátis. Quando a gente estiver no ônibus pensando em como a passagem é cara, é bom dar uma olhada em volta e verificar que muitos daqueles demais passageiros estão usando o ônibus sem pagar, às suas custas. Entre eles estão os estudantes, o que é muito justo, mas há também categorias de servidores, o que é injusto com os demais trabalhadores, sobretudo do setor privado. A base de cálculo é uma tal tarifa técnica, onde todos os custos são incluídos. Hoje, essa tarifa técnica é fixada em R$ 9,50. O GDF paga a maior parte dele, grande parte desse valor. Essa despesa hoje do GDF é de mais de 700 milhões de reais por ano só para pagar gratuidades. E essa despesa só cresce. Aumentam os custos, aumentam as gratuidades, aumenta o valor da passagem. Simples assim. O Ministério Público inicia investigação contra a vulnerabilidade do site do Cadastro Positivo. As informações chegando agora com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. É a Unidade Especial, de Proteção de Dados e Inteligência Artificial do Ministério Público instaurou esse inquérito civil público, para descobrir se existe aí a possibilidade de informações do cadastro positivo serem acessadas por terceiros, A gente tem falado aqui sobre o cadastro positivo, é um tipo de avaliação aí que é feita de acordo com o pagamento, das pessoas e que, de acordo com a pontuação, o cidadão pode ter melhor acesso ao crédito, Por isso, o Ministério Público abriu aí essas investigações contra a empresa, uma delas, a Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito, para saber se as falhas na segurança são reais, como também exposição do nome e sobrenome da mãe do titular do CPF consultado, que já é disponibilizado pela empresa. Os procuradores do Ministério Público acreditam que esses dados, somados ao número de cadastro de pessoa física, também permitem que pessoas mal intencionadas possam localizar aí os donos das informações em outras instituições, como na Receita Federal e na Justiça Eleitoral. Segundo o Ministério Público, o Banco Central autoriza, além da Boa Vista, outras empresas a realizarem esse cadastro positivo, como a Serasa e também o SPC Brasil. A reportagem aqui da Band News tentou entrar em contato com a Boa Vista, mas até o momento não obtivemos resposta para comentar essa situação, Juliana. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. E olha só essa história, que triste e covarde, que aconteceu lá no Gama. Um jovem foi brutalmente agredido por 4 homens na madrugada do último domingo. A Polícia Civil investiga se a rivalidade entre torcidas organizadas motivou o espancamento do rapaz, que era torcedor do Gama. Câmeras de segurança filmaram toda a agressão. As imagens mostram o momento em que 5 homens perseguem o jovem que tenta fugir. Quando consegue alcançá-lo, o grupo arranca o casaco e a calça do rapaz, iniciando as agressões com socos, chutes e até golpes com um pedaço de pau. Ele ainda tenta se levantar, mas é atingido novamente. Depois de ser espancado, o jovem cai, inconsciente, e os agressores fogem num carro branco. As imagens mostram ainda quando o rapaz é socorrido por um casal que passava ali perto. Também é possível ver a chegada da polícia e o atendimento do Corpo de Bombeiros. O jovem agredido tem 27 anos e é torcedor do Gama. Ele foi abordado numa área comercial do setor oeste do Gama depois de sair de uma festa na madrugada do último domingo. A agressão assustou moradores da cidade. Gente que não tem respeito pelo próximo, Desumano,
A polícia ainda investiga se a rivalidade entre torcedores motivou o crime. Essa tem sido a suspeita de quem mora na região. Para mim isso não é esporte. Para mim não é esporte. Não é torcer, para mim isso é por ignorância. Depois das agressões, o jovem foi levado para o hospital do Gama com cortes na cabeça. Ele já recebeu alta e se recupera em casa. O crime foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia como roubo a pedestre, já que os agressores também levaram documentos e pertences do torcedor. Covardia, né? Veja a seguir, obras nas tesourinhas do plano piloto devem durar mais 30 dias. Imagens agora da Épia Sul, a gente volta já já. Quem circula pelas asas norte e sul tem visto que as tesourinhas viraram canteiros de obras. O cenário, que já dura 2 meses, deve levar pelo menos mais 30 dias para mudar. Tem gente que reclama dos transtornos, mas é impossível mudar alguma coisa sem uma dose de paciência, né? Estamos falando de tesourinhas com mais de 50 anos que passam por reforma pela primeira vez. O governo está investindo 8 milhões de reais. 4 conjuntos de tesourinhas na asa sul e na asa norte estão assim, interditados para obras. Os tapumes ocupam o espaço dos carros para que o serviço siga a todo vapor. Só que a obra trouxe alguns transtornos e pegou alguns moradores de surpresa. Hoje, por exemplo, eu saí para consertar uma impressora, eu pretendia ir num endereço na Asa Sul que eu conheço. De repente, o retorno para onde eu queria pegar não foi possível, aí eu acabei vindo para a Asa Norte. Atrapalha porque você vai aqui na superquadra que é fechada, você tem que dar a volta inteira. Então é muito. O Ronacim mora na quadra 107 Norte. A tesourinha da região é uma das interditadas. Ele conta que precisou mudar a rotina depois do início das obras, mas entende que o serviço é necessário. É um transtorno para a população, né? Todos nós temos que fazer caminhos alternativos, mas é um mal necessário. O comércio também tem sofrido com as mudanças. Parou o movimento, aí também os carros também não fazem mal retorno por aí. De acordo com a nova CAB, essas primeiras tesourinhas que estão em obras vão levar pelo menos mais 30 dias para serem concluídas. A expectativa é que até o fim deste ano, todas as 96 tesourinhas sejam restauradas e recebam um reforço estrutural. Nosso contrato que nós fizemos com a empresa que venceu a licitação, que são 2 lotes, é que até o final do ano as 96 tesourinhas estejam restauradas e sejam todas entregues para que seja usada da melhor forma possível pelas pessoas que ali transitam. Apesar das tesourinhas serem um dos trechos que mais sofrem com alagamentos, a obra não envolve o serviço de drenagem. Essa parte ainda está sendo analisada pela nova CAP. Nós vamos identificar todas as galerias de redes pluviais do Distrito Federal para que a gente possa ter uma manutenção e uma melhor conservação dessa malha de rede. Obviamente que nessas tesourinhas, algumas delas, nós já estamos fazendo mais bocas de lobo para diminuir a quantidade de água que corre debaixo das tesourinhas. Para recuperar as estruturas de mais de 50 anos, as obras vão custar cerca de 8 milhões de reais. E uma foto de beijo gay em formatura da Polícia Militar do DF no fim de semana está dando o que falar nas redes sociais. É que um áudio atribuído a um coronel da reserva virou uma investigação de crime de homofobia no Ministério Público. Essa foto virou o centro de uma polêmica nas redes sociais. 2 soldados, um homem e uma mulher, que comemoravam a formatura na Polícia Militar do Distrito Federal, tiraram a foto beijando os respectivos companheiros do mesmo sexo. A imagem foi parar nas redes sociais, gerando comentários contra e a favor, até que um suposto coronel da reserva, que não teve a identidade revelada, resolveu mandar um áudio para um grupo de WhatsApp. Ele critica a foto e chega a dizer que a demonstração de afeto é uma avacalhação. Aquela avacalhação, aquela frescura ali poderia ser evitada. É lamentável a gente ver que as pessoas, nesse caso específico, pessoas cultas, que deveriam saber como se portar, poderiam continuar com a vida deles, mas sem afrontar a nossa corporação. Se vocês chegarem em qualquer uma das 3 forças armadas, existe essa figura, o homossexualismo, mas eu nunca vi um piloto de caça que se exponha como gay. Gay ele pode ser o tanto que ele quiser, mas que se exponha enquanto fardado. A declaração provocou reações. A Polícia Militar disse que se trata de uma opinião pessoal,
mas mesmo assim vai analisar os áudios. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa pediu uma investigação e o Ministério Público já está no caso, que vem sendo tratado como homofobia. Diante da repercussão, um dos soldados da foto postou um agradecimento na mesma rede social, onde a imagem foi publicada, e pediu para que o que chamou de discurso de ódio não seja respondido com mais ódio. Veja a seguir, vídeo mostra frentista levando tiro em posto da BR-060. Imagens agora da ponte JK. A gente volta daqui a pouco. Um frentista morreu com um tiro na barriga em um posto na BR-060, região do Recanto das Emas. O crime foi no sábado. Imagens do circuito de segurança divulgadas só hoje, lá do posto, mostram o bandido e o frentista brigando. O frentista empurra o homem que atira e sai correndo. O frentista ainda chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. E até agora ninguém foi preso. E hoje à tarde, no INCRA 8, região rural de Braslândia, um menino de 7 anos que estava andando de bicicleta caiu em um poço e acabou se afogando. Foi feita a reanimação durante 40 minutos, mas infelizmente também sem sucesso. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.